Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Retomamos neste domingo a celebração dos domingos do tempo comum, ou seja, retornamos ao tempo litúrgico chamado ordinário, que se realiza no decorrer do ano, quando revivemos os gestos, as palavras e relembramos as palavras de Jesus que devem caracterizar a nossa vida de discípulos e discípulas seus. O texto do Evangelho que temos diante de nós neste domingo nos fala da crítica que os fariseus fazem a Jesus porque ele e seus discípulos caminham e colhem espigas no dia de sábado. Apanhar espigas não era proibido, mas no dia do sábado não era tolerado, porque se caracterizava como uma espécie de colheita, ou seja, como trabalho proibido aos sábados. Jesus refuta a crítica dos fariseus, lembrando Davi que, juntamente com seus amigos, pediram ao sacerdote Aimeleque, não Abiatar, como diz Marcos, os pães da preposição que eram reservados apenas aos sacerdotes. A justificativa de Davi era por se tratar de uma necessidade urgente, bastante semelhante à situação que se encontravam Jesus e os seus discípulos. A atitude de Jesus contrasta com a dos fariseus. Para Jesus, o sábado é uma lei como todas as leis, que visa o bem do homem. Quando se trata do bem das pessoas, não há outra lei senão o amor. O Evangelho deste domingo nos revela que o intransigente nunca se coloca no lugar do outro, só ele tem razão. Ele pensa a partir da lei e não a partir da situação e das necessidades das pessoas. Para o intransigente não lhe importa que o outro tenha fome no sábado, como tampouco lhe importa que esteja doente. O importante é o sábado e não a pessoa. Jesus declara que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E afirma também: o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Parece uma contradição, mas deixa de ser se compreendemos que a autoridade do Filho do Homem é uma autoridade em função das pessoas.
Jesus, o Messias, o Salvador do mundo, o Filho do homem, não veio condenar o homem, mas salvá-lo de toda alienação e, em primeiro lugar, da opressão da lei. Quando se encontra na sinagoga, Jesus não consegue celebrar a liturgia sem fazer alguma coisa por um dos presentes, um homem que tem uma mão paralisada. À intransigência, Jesus propõe a compaixão. Hoje vivemos num mundo em que com facilidade cria rótulos que classificam as pessoas. Também nós hoje nos encontramos com pessoas que têm tanta dificuldade em aceitar o diferente, em conviver com quem não partilha da sua opinião. Com facilidade, usamos da intransigência, enquanto Jesus, com a sua atitude, nos convida à compaixão e à bondade. A bondade salvará o mundo, dizia São Luís Orione, o Cotolengo. Sim, à medida que a nossa vida se revestir de bondade, há esperança para o mundo. Só a bondade que procura o bem dos outros será capaz de garantir a felicidade para nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.